Olá humanos, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo da série de OpenGL. Hoje nós vamos falar sobre os shaders, como eles funcionam e nós vamos escrever nosso primeiro shader. Antes de iniciarmos, preciso avisar que para acompanhar esse vídeo, é recomendado que você já saiba um pouco de programação, pois se você não entender muito, você não vai saber do que eu estou falando. E se você não viu os últimos vídeos da série antes desse, por favor assista, pois muitas das coisas que eu vou dizer aqui eu já expliquei lá. E por mais que dê uma explicação rápida, é melhor que você já saiba do que se trata. Essa série está sendo feita seguindo o tutorial Learn OpenGL. É um site que eu uso como referência para estudar e recomendo que siga para você se aprofundar melhor e entender melhor como tudo funciona, já que essa série não é de tutoriais, e sim apenas explicar como funciona. Se por acaso você não entender, deixe nos comentários como eu posso melhorar nos próximos vídeos. Deixa sua dúvida também, que eu vou tentar te ajudar. Primeiro devemos entender o que é um shader. Basicamente um shader é um pequeno programa que roda na sua placa de vídeo, junto com vários outros programas de shader. Esse programa é responsável por dizer à sua placa de vídeo como desenhar um elemento na sua tela, usando os dados que ele recebe do OpenGL. Um programa é a junção de um Vertex Shader e um Fragment Shader. Esses dois shaders são scripts, assim como o da linguagem de programação, porém que funcionam de uma forma um pouco diferente. Tudo o que vemos quando jogamos desenhado usando shaders, desde um pequeno quadrado até texturas, luzes, efeitos de pós-processamento e outros efeitos bem legais que envolvem computação gráfica. Para explicar como funciona o Vertex Shader e o Fragment Shader, eu tenho que falar sobre como esses shaders são usados no OpenGL. Eu vou separar esse tema em dois vídeos para não ficar muito longo. Nesse vídeo eu vou dar uma explicação rápida de como criar um shader de programa e sobre o Vertex Shader. No próximo vídeo eu falo sobre o Fragment Shader. Para usar os shaders, precisamos criar nosso programa. Esse programa vai conter o Vertex Shader e o Fragment Shader. E para criar, primeiro devemos compilar nosso Vertex Shader e o Fragment Shader. Logo depois que criamos um shader de programa, então ligamos o Vertex Shader e o Fragment Shader a ele. E isso é suficiente para termos nosso programa. Como nosso shader de programa precisa de um Fragment Shader também, além de um Vertex Shader, para poder renderizar as coisas, eu vou usar esse script base de um Fragment Shader que foi usado no último vídeo, que vai fazer o básico de renderizar nosso modelo com a cor branca. E depois que eu falar sobre o Vertex Shader, eu falo sobre esse script no próximo vídeo. O Vertex Shader é um script que serve para fazer os cálculos de posição dos vértices do modelo. O modelo 2D, por exemplo, seria um plano que é formado por a junção de dois triângulos. Cada ponto desse triângulo tem coordenadas de posição, e é assim que um objeto é formado. Um objeto 3D é praticamente a mesma coisa, mudando que tem um eixo a mais, que seria o eixo Z. Um objeto 3D vai além de dois triângulos. Pode ter centenas ou até milhares de triângulos, dependendo da quantidade de detalhes. Devemos lembrar que um Vertex Shader não executa apenas uma vez, ele executa em cada vértice do modelo 3D, fazendo com que nós tenhamos o controle do que estamos fazendo. Um exemplo disso é tentar mover um objeto 3D. Nós pegamos a posição dos vértices do modelo e somamos com um segundo valor. A partir daí, todos os vértices vão ter uma posição alterada, ou seja, o objeto vai se mover ou se transportar para outra posição. Mudando a posição dos vértices, também podemos fazer rotações dos objetos, mas isso é algo mais avançado que eu vou deixar para o futuro. No último vídeo, comentei sobre como renderizar um triângulo na tela, e eu falei sobre a variável chamada inVec3pos, que se refere à posição dos vértices do modelo. Essa variável é especial, ela serve para passar um buffer com várias variáveis de tratarmos todas da mesma maneira, que seria o caso todos os vértices do modelo. Eu fiz algumas alterações no projeto, fiz um carregador de código simples para podermos escrever os shaders separado, e o nosso código principal
Também coloquei algumas checagens para ver se tudo está carregando corretamente. Você pode ver o projeto no GitHub, link na descrição. Onde diz gl pos igual a vec4 pos 1, estamos passando o buffer de posições dos vértices para o modelo 3D, um shader. Só que é um detalhe, o OpenGL usa um vec4 ao invés de um vec3 nas posições, e por isso devemos fazer a conversão dos vértices para vec4. E por isso tem esse 1 no final, que seria o quarto elemento do nosso vector 4. Para podermos movimentar esse triângulo, devemos enviar os nossos dados do OpenGL e usarmos esses dados para movimentar o objeto, escalonar ou deformar, rotacionar também. O OpenGL tem várias funções para isso. Podemos passar vários tipos de dados para as variáveis do tipo uniforme. Uniformes são tipos de variáveis que o OpenGL usa para se comunicar de uma forma dinâmica com o programador. Para criar essa variável uniforme, basta escrever um uniforme vec4 object pos. Com isso, temos nossa variável uniforme que podemos usar ela para guardar a posição do nosso objeto, a nova posição dele, no caso. Lembre-se que todas as variáveis que você criar, você deve usar, pois o OpenGL exclui do shader todos os uniformes que não são definidos, e isso pode causar alguns erros nos códigos. Já que a variável deixa de existir, então lembre-se sempre de criar um uniforme e você deve passar um valor inicial para ele. Você passa pelo OpenGL. Agora que temos nosso uniforme da posição do nosso objeto, podemos passar o valor para ele. No seu código você deve criar uma variável de uma nova posição e enviar essa variável para o shader. Antes de enviar os dados, significa que você ativou o shader. Sem isso, o OpenGL não permite que os dados sejam enviados e também não vai conseguir renderizar nada na tela, pois a variável não vai ser inicializada e ela vai ser descartada pelo OpenGL, gerando vários erros. Como estamos usando um vec3 para a posição, devemos usar uma função chamada glUniform3fv, que vai passar os valores para o nosso uniforme. Dê uma olhada nas outras funções de uniforme, porque você pode passar vários tipos de dados além desse vec3. Isso já é o suficiente para fazer o nosso objeto mudar de posição. Se fizermos um teste, vamos ver que ele não está mais no centro da tela. Podemos fazer mais uma coisa. Vamos mudar o tamanho desse objeto. Uma forma de fazer isso seria criando um novo uniforme para o modelo, que iria conter a escala desse objeto. E depois que enviamos os dados para o shader, depois que nós criamos essa variável de nossa escala, vamos repetir o processo de pegar a localização do uniforme da escala e pedir ao OpenGL para enviar os dados para essa localização. E pronto, nosso objeto já tem um novo tamanho. Como você pode ver, o que se resume aqui é que você cria essas variáveis uniformes e você pode enviar os dados para elas pelo OpenGL, pelas funções glUniform. Você só precisa passar a localização dessa variável uniforme e você precisa também passar o valor dela. E o uniforme ele vai ser usado dentro do shader. Como você tem vários vértices no nosso modelo, o OpenGL vai tratar todos esses vértices do nosso triângulo da mesma forma. Então, se nós somarmos a nossa posição nossos vértices com a nova outra posição, seria o object pos, nosso objeto vai mudar de posição. E se nós multiplicarmos os vértices desses objetos pelo uma uniforme de vector de escala, nós vamos mudar o tamanho desse objeto. Então nós podemos facilmente mudar a posição dele e escala. Então o vídeo fica por aqui. Obrigado a todos que assistiram e estão acompanhando essa série. Em breve eu vou fazer novos vídeos. Deixe nos comentários o que está achando e algumas ideias para os próximos vídeos. Obrigado e até mais.